um vídeo muito especial. Eu tô aqui com o Felipe, amigo nosso, é teólogo, também pastor há mais de 20 anos e hoje ele pastoreia a Vineyard de Aliança aqui em Brasília. E eu convidei ele pra gente trocar um papo, conversar, ele aceitou, então a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre o livro mais antigo de todo o planeta, da história da humanidade, que é a Bíblia. Mas eu queria dar um oi pra ele primeiro, né, pastor? Obrigada, tá, por ter cedido esse tempinho aqui e estar conversando aqui com a gente. A gente vai conversar um pouquinho sobre a Bíblia e eu queria que você falasse pra gente uma pergunta que muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? Por que Deus criou a Bíblia? Ou pra que Deus criou a Bíblia? A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, né? Ela é um texto inspirado por Deus, dado por Ele para a igreja. A ideia não é para ser um livro de antropologia, de sociologia, de psicologia. É verdade que ali você infere e entende muita coisa nessas linhas, né? Sim. Mas a Bíblia é um livro relacional, é Deus se revelando, é Deus se mostrando ao homem, à humanidade, dizendo, olha, eu sou assim, eu criei você assim, e o referencial que você tem é esse para você viver a vida, né? Para você caminhar. É verdade que ela não é o único referencial, nós temos a natureza que mostra quem Ele é, a própria vida de Jesus, mas a Bíblia tem essa ideia de mostrar, Deus se mostrar como Ele é, como Ele age e como que Ele quer que nós hajamos com Ele também, qual a postura, qual é a posição que nós temos que ter diante dEle e diante da vida, das situações da vida, das questões da vida. Como se fosse o nosso manual, né? É, como manual. Que aí a gente encontra a resposta para tudo, na verdade. Isso, é verdade. Eu costumo dizer que a Bíblia é a bula. Quem sabe melhor sobre um remédio é quem desenvolveu aquele remédio, né? A Bíblia é essa bula da humanidade, né? A gente tem que entendê-la dessa forma e caminhar nessa direção. Bem interessante assim, né? Porque a Bíblia é um livro que já foi escrito há muitos anos atrás e ela é um livro de práticas atuais, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a relevância desse livro que foi escrito há séculos para os nossos dias de hoje. Tem muita gente que fala, nossa, mas ela foi escrita há muito tempo, o que está escrito lá não se aplica. Fala um pouquinho pra gente sobre a relevância dela hoje. A Bíblia tem uma importância para os nossos dias grande. Eu entendo assim, eu penso assim. O grande problema é que às vezes a gente salta etapas na leitura dela. A gente vai com muita paixão para a Bíblia, com os nossos conceitos, né, com as nossas perspectivas de vida, com o nosso modelo mental, com o nosso pano de fundo histórico, né? Todos nós temos isso, mas a Bíblia ela precisa ser muitas vezes estudada com conceitos científicos de estudo. Muitas vezes nós temos que ler a Bíblia nos afastando um pouquinho nós mesmos, nos isolando um pouquinho e indo para ela com boas perguntas, com perguntas feitas de uma forma muito isentas, né? Para que a gente alcance as respostas, né? Ela precisa ser entendida, por exemplo, no caso do Pentateuco, né? Nós temos que entender quem foi Moisés, a história de vida de Moisés, para quem ele escreveu o Pentateuco, os hebreus, né? E com isso entender qual o princípio, qual é a ideia que Moisés queria passar quando, por exemplo, recebeu de Deus a lei. Às vezes queremos entender a lei de uma forma literal, muitas vezes, e esquecemos de viver princípios e não regras. Quebra todo aquele conceito de que Deus é um Deus basicamente de regras, né? Ou você faz isso ou você faz aquilo. Não, na verdade, Ele é um Deus relacional e quer trabalhar com a gente essa questão dos princípios, né? Eu penso assim. Nós temos que, principalmente quando nós vamos lá no Velho Testamento, né? Nós temos que entender os valores, né? Nós temos que entender os valores de Deus. Quando a gente vai no Novo Testamento, por exemplo, vê Jesus pregando o reino de Deus, por exemplo, a gente tem que entender que esse reino já estava sendo dito lá em Davi, por exemplo. A ideia do reino de Deus já estava sendo falada em Davi. Nós temos que entender aquela verdade, tem que entender e aplicar.
Aí vem o exercício da contextualização. Aquele princípio precisa ser contextualizado. E aí eu pessoalmente não abro mão. Né? Eu não gosto e não quero viver por regras. Eu quero viver por princípios. Tá certo. Mas desses princípios aí a gente... Engatando então nessa questão, nós cristãos nos consideramos discípulos, né, de Jesus, seguidores. A gente tem ele como nosso mestre mesmo e a gente quer ter a nossa vida parecida com a dele. Aí vem uma pergunta, né? Por exemplo, a gente quer ter uma vida parecida com Jesus. Tem como continuar crescendo no conhecimento dele sem a leitura da palavra? A primeira coisa que eu quero afirmar para você e para as pessoas que estão vendo e ouvindo é assim, eu não consigo conceber uma vida com Deus sem a leitura e o estudo da palavra. Não consigo. Não consigo conceber, viver uma vida sem estar focado nos princípios que a palavra me ensina. Mesmo que muitas vezes eu não consiga cumprir todos. E é para isso que eu tenho acesso a Deus do perdão. Mas essa questão ela é uma questão muito importante, porque é uma questão atual, continua sendo atual. Né? A gente vê muitas vezes as pessoas falando, eu sou cristã, mas a pessoa quer viver no seu próprio jeito, na sua própria, nos seus próprios valores. Né? E o estudo da palavra me ensina que não é possível, né? Sem o estudo da palavra. É aquilo que eu estava falando para você, a questão do entendimento, da interpretação e da aplicação. Aplicar significa isso, trazer para a vida, né? Trazer para hoje, para agora. Deus se revela, como eu falei no início, se mostra, Ele quer se relacionar conosco desse jeito, e aí a gente vive debaixo ou sob esses princípios. Né? É muito interessante, assim, que hoje em dia, né, a gente ouve falar de muitas pessoas que estão se contentando apenas com a parte emocional da coisa, né? Eu quero sentir Deus, eu quero sentir um arrepio, e acha que isso está aprofundando o relacionamento dela com Deus. Então, essa é a minha opinião, tá, gente? Mas, assim, eu acho que se a gente não tem o nosso tempo de intimidade, de estar lá só eu e Deus, entendeu? De eu ler a palavra, de beber daquilo, de me alimentar daquilo, fica difícil, né? Esse é um princípio nosso da Vineyard, né? Que a gente costuma dizer que nós somos radicalmente do meio, né? A gente tem que estudar a palavra. A razão, o entendimento, ele é importante. Mas a gente tem que se lembrar que o nosso Deus é um Deus de poder também, né? Eu creio na importância de ter intimidade com Deus, de ter um relacionamento com Deus, de ter manifestações do poder de Deus. Eu creio nisso. Você é penteca? Não, eu sou radicalmente, como eu falei, eu sou radicalmente do meio, né? Entendeu? Lá na nossa comunidade, quando às vezes vai uma pessoa de uma linha, de um jeito, ele fala, não, vocês são do outro. Aí vai a do outro, não, vocês são de cá. Mas acho que o equilíbrio é a chave. Essa que é a nossa proposta. Nem sempre a gente consegue andar no equilíbrio, mas essa que é a nossa proposta. Eu acho que é assim que a gente tem que viver. Para você, ouvinte, isso é uma questão que pode estar afetando você agora. Porque nós somos culturalmente influenciados pela essa questão racional demais. Né? A história da humanidade é cíclica, né? Ela passa para o excesso de razão, depois passa para o excesso de valores religiosos, tudo é religioso, tudo é... Né? Então, eu creio num Deus que nos lida com a gente integralmente. Nós somos um ser integral, tudo é espiritual e tudo é natural. Né? Tá certo. Entendeu? Não, mas é bem nessa linha assim, que eu penso também. Eu sou dessa teoria assim, que a gente não pode nem puxar muito para um lado e nem desfazer, né, nenhum de um dos dois lados. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham curtido, espero que a gente de alguma forma tenha conseguido trazer esse despertar no seu coração, né, de ter mais um tempo de intimidade com Deus, na leitura da palavra, não só na pregação de domingo, né, mas que busque a Deus nos seus momentos também com Ele, e que a sua vida cresça no conhecimento da pessoa de Cristo, e que você consiga se tornar mais parecido com Ele. Felipe, muito obrigada. Se você tiver alguma pergunta para o Felipe, eu vou deixar o e-mail dele aí embaixo na descrição do vídeo. O povo pode entrar em contato contigo? Pode. Então tá certo, gente.